vou criar um job card. Eu dou só um Enter e ele já cria o job card para mim e aponta os campos que eu tenho que editar, né? Tipo o job name. Olá pessoal, meu nome é Thiago, eu estou feliz por poder apresentar aqui um projeto completo tendo o Zoe como base. Se você ainda não sabe o que é o Zoe, no canal do Iniciativa Z você vai encontrar vídeos muito bons sobre o Zoe e muitos outros assuntos relacionados ao mainframe. Inclusive os vídeos que inspiraram esse projeto aqui. Mas aqui em poucas palavras, o que é o Zoe? O Zoe é um projeto open source que facilita a interação com os iOS. Ou seja, da sua estação de trabalho você consegue mandar ações para o sistema operacional iOS que vai permitir que você submeta um job, ou então pare uma task, ou então até mesmo faça o download de datasets. Isso por si só já é empolgante, mas se você associa todas essas funcionalidades a scripts mais elaborados, como scripts em JavaScript, isso permite que você crie muitas outras coisas que a gente vai inclusive mostrar aqui. Agora, antes da gente sair submetendo jobs e mostrando telas aí do Mainflow, vamos colocar um pouco de contexto aqui. Imagine um baseline com dois sistemas. Você tem procedimentos, JCLs e programas que você precisa manter sempre atualizados nos dois sistemas. Bom, isso não é uma atividade muito difícil, basta você se organizar e sempre que você fizer alteração dentro de um, você propague para o segundo e quando fizer dentro do outro, você propague de novo para o que você não tem alteração. Até aí, tudo bem, sem problema nenhum. Mas e se a gente coloca mais dois sistemas dentro desse baseline? Bom, a coisa já começa a ficar um pouco complicada se você usa a estratégia de propagar sempre do sistema alterado para os outros sistemas do baseline. Ainda mais se você está dentro de um time, e quanto maior o time, mais difícil isso vai ser. Então aí você teria que mudar um pouco a estratégia e talvez definir um sistema como o sistema principal e sempre que necessário uma alteração, você faria nesse sistema principal e propagaria para os outros sistemas. Bom, perfeito. Com esse esquema de sistema principal, é bem mais fácil manter todo o baseline atualizado e de forma organizada dentro do time. E para qualquer alteração que fosse necessária, a propagação para 4 sistemas do baseline, ou 3 no caso, seria muito rápida. Dentro de um dia, você e seu time conseguiria fazer essa propagação. Mas e se o baseline não tivesse apenas 4 sistemas? E se fossem 10? E se fossem 15? Bom, galera, quem trabalha com mainframe sabe que é muito comum baselines aí de 40, 50, 60 sistemas. E também não é muito estranho você ver baselines de mais de 100, centenas de sistemas aí. Então aqui eu nem me arrisco a desenhar setas e tentar fazer algum esquema. Bom galera, agora que a gente tem um contexto do que pode ser um problema dentro do mundo mainframe, um time com um baseline gigantesco, com vários procedimentos, vários produtos, que ele precisa manter tudo atualizado em todos eles, vamos ver como o Zoe pode ajudar a gente dentro desse contexto problemático e como o Mainflow faz isso usando o Zoe. O Mainflow, antes de começar, o Mainflow ele é um projeto open source, assim como o Zoe, e o código dele está todo disponível lá no GitHub para quem quiser fazer um fork ou até mesmo fazer um clone e fazer sua própria versão. Ele é inspirado em como o ZOSMF trabalha. O ZOSMF ele trabalha com workflows, né, que você pode construir todo um fluxo de trabalho e mandar ele executar. Ele executa jobs e comandos em sequência para gerar um retorno, né? O Mainflow tem essa mesma proposta, uma proposta bem parecida. A diferença é que, por ele ser um projeto open source, nada impede, e ele executa aqui em React com JavaScript, nada impede que você mande ele fazer
associar um serviço que foi construído, sei lá, em Python ou em Spring e associar isso dentro do Mainflow. Então, esse mundo open source permite muitas coisas. Mas vamos lá, de uma forma rápida. Essa aqui é uma interface de login que já vem pronta aqui nesse projeto, nessa versão do Mainflow. Tem um espaço para registro também, para registrar os usuários que vão logar, né, que vão poder criar uma sessão aqui e ver os procedimentos e ver os flows. Aqui eu vou logar com o meu usuário, meu e-mail, senha e beleza. Esse é o painel principal do Mainflow. Ele tem um menu esquerdo aqui, que basicamente é esse botão de home, que vai abrir essa tela principal, e um botão de dúvidas, né, de ajuda aqui, para colocar tópicos de ajuda. Aqui no painel principal de boas-vindas, a gente já tem um botão para adicionar um novo flow e um botão para adicionar novos sistemas, né? A gente colocar nossos sistemas do nosso baseline, cadastrá-los aqui. Aqui no rodapé da página, a gente tem dois tópicos, né, para ver os procedimentos que estão em execução no momento e os procedimentos que já foram executados. Então eles vão aparecer em lista aqui. Beleza, aqui no menu direito a gente tem em lista, apareceria em lista aqui, né, nossos procedimentos já construídos, e aqui em hosts a gente consegue ver os nossos hosts, os nossos sistemas cadastrados, lá sempre passando um IP, né, ou um hostname, e a porta aqui, que é a porta do ZOSMF. Legal. Aqui, como a gente não tem nenhum fluxo, nenhum flow cadastrado, a gente vai cadastrar um juntos aqui e vai escolher um dos sistemas do baseline para executar ele. Eu pensei num flow que poderia ser um flow que trouxesse bastante elementos aqui para exemplificar o que a gente pode fazer nesse contexto aqui. Então, o que eu pensei foi em montar um fluxo de instalação de um programa dentro do ZOS, que a gente vai ter que colocar os códigos do programa lá dentro e executar comandos dentro do ZOS. Então, vamos começar aqui. New flow, para cadastrar um novo. Esse programa a gente vai chamar ele de myprog, por exemplo. Então, o nome do flow, do procedimento, vai ser instalação do myprog. E aqui a descrição vai ser fluxo para a instalação do programa myprog. Legal, dou um save aqui e pronto, ele já atualiza aqui o menu direito com o fluxo, com todos os fluxos. No caso foi adicionado essa instalação do myprog, e se a gente clica nele, ele abre aqui o fluxo em detalhes para a gente editar ou executar. Ele traz aqui o título, traz aqui a descrição, e aqui, como é um procedimento novo, não tem nenhuma etapa, e a gente vai construir cada etapa dessa. Então, já foi definido dentro da construção do Mainflow para ele associar dois tipos de etapas: o comando de console e a execução de um JCL, a execução de um job. Então a gente consegue mandar daqui, de um ponto único, em sequência, comandos e execução de jobs. Mas nada impede que a gente crie dentro do nosso Mainflow outras funcionalidades, né, que a gente pode usar com o Zoe. Por exemplo, fazer upload de um arquivo, ou fazer download de um dataset, ou qualquer outra coisa que o Zoe CLI permite, que é praticamente qualquer coisa que você pode fazer hoje no seu 3270. Então vamos lá, adicionar um job. O título. Então eu preparei alguns jobs aqui, um procedimento já na minha cabeça, e ele vai primeiro, nossa primeira etapa vai ser a instalação da proc, a proc que vai startar esse programa. Então vamos colocar aqui
essa etapa vai se chamar instalação da proc. Legal. Eu posso colocar uma descrição aqui, né? Então eu posso já ir criando um manual do procedimento, né? Com essa descrição, com esse título. Então pode ser uma descrição do tipo: essa etapa irá executar um job que faz a instalação da proc. Ok. E aqui eu coloco o JCL, porque é uma etapa do tipo job, então eu colocaria aqui o JCL. Eu não vou colocar agora, eu vou colocar mais para frente. E aqui no campo de baixo, a gente tem as condições de sucesso dessa etapa. O que são as condições de sucesso da etapa? É como o MainFlow vai entender que essa etapa executou com sucesso. Para que ele precisa disso? Para poder executar a próxima etapa. Se a etapa não finaliza com sucesso, ele não executa a próxima. Então eu posso colocar condições, no caso aqui, como padrão, ele já está trazendo o return code 0. Então se essa etapa não terminar com return code 0, ele não vai passar para a próxima. Eu poderia falar assim, se essa etapa que terminar com return code 4, tudo bem, né? Então eu posso colocar condições de sucesso aqui. Legal, eu vou deixar só code 0 mesmo e vou salvar. Ele já me avisa aqui que foi salvo com sucesso e vai criar um card para mostrar que eu tenho uma etapa aqui nesse ponto, no caso é a primeira, vai chamar instalação da proc e ele vai descrever o que essa etapa vai fazer. Essa etapa irá executar um job que faz a instalação da proc. E traz logo embaixo aqui uma tag que mostra a condição de sucesso. Se tivesse mais de uma condição, ele poderia colocar aqui. Então ele sempre faz, ele verifica se é essa condição ou essa condição ou essa condição, poderia colocar quantas quisesse. Então, mas aqui está faltando uma coisa, né? O JCL. A gente precisa executar um JCL. Por que eu não coloquei lá? Poderia ter colocado naquele campo, mas eu prefiro colocar aqui, porque aqui ele já abre para mim um editor de JCL. Então aqui tem algumas facilidades, tipo snippets, quem não sabe, são atalhos para construir blocos de comando de uma forma automática. Então aqui, por exemplo, eu vou criar um job card. Eu dou só um enter e ele já cria o job card para mim e aponta os campos que eu tenho que editar, né? Tipo o job name. Então eu já coloco aqui meu job. E aqui se eu dou um tab, ele muda para os campos obrigatórios aqui que eu tenho que alterar. Esse editor facilita bastante a vida, mas no caso aqui, eu já deixei o job preparado para não tomar muito do nosso tempo. Então vamos simplesmente colar o job aqui. Então eu colei o job aqui. Eu poderia fazer de várias formas possíveis esse job, mas eu criei um step de sorte aqui, que ele vai simplesmente criar uma entrada na minha proclib e vai armazenar a proc lá dentro. Legal, uma vez que eu coloquei o job aqui, eu posso dar um save e pronto, a gente tem a nossa primeira etapa. Então a gente vai seguir essa lógica para as próximas etapas. Então a próxima etapa seria a execução de um outro job que vai instalar o código-fonte da Rex. Ele vai colocar esse programa lá e vai colocar dentro de uma nova biblioteca, né, que é a biblioteca do programa, e vai alocar essa biblioteca e vai colocar o código-fonte da Rex ali dentro. Para não ficar muito longo, vou dar uma acelerada aqui.
salvar. E pronto, tem todo o nosso procedimento construído. Então só dar uma geral aqui, vai ser a instalação da proc, um JCL. Depois, logo em seguida, um outro job aqui que vai fazer a instalação da Rex. Lembrando que isso aqui vai abendar por sintaxe. Depois um display, o start. E aqui um último display. Legal. Agora, como a gente executa isso? Aqui em cima, a gente tem um botão de execute. Quando a gente aperta ele, ele já abre um campo, um formulário, perguntando onde eu quero executar, em qual sistema no meu baseline. Eu já tenho 2 cadastrados aqui, eu vou escolher esse MRLab. E aqui eu vou colocar o meu usuário e senha do HackF. Legal, então eu só dou um run. Assim que ele entra para execução, ele muda o status aqui e coloca uma flagzinha aqui para mostrar que está executando um procedimento. A cada etapa que ele termina, ele vai marcando aqui como executado, como done. Então ele executou a primeira. Assim que ele termina a execução do procedimento, ele tira aqui a flag de executando e limpa todas as flags de status aqui do procedimento, do fluxo. A gente consegue ver que ele só deu executado para o primeiro. O segundo ele nem apareceu nada e já encerrou. O que aconteceu? Então se a gente for na tela inicial, a gente consegue ver aqui que ele terminou com erro. Então ele traz aqui em vermelho porque estava com erro e fala que executou uma fase de 5. Se a gente abrir no detalhe aqui na setinha, a gente consegue ver aqui no rodapé de cada card o código que ele terminou a execução. Então ele terminou a primeira etapa com return code 0 e já me disponibiliza sysout. Se a gente abaixar aqui, a gente vê que a segunda etapa terminou com JCL error. Então eu não vou querer ver a sysout desse cara, eu vou querer ver desse cara aqui. Se eu for em Jazzy Message, aqui ele aparece como se eu tivesse dado uma interrogação lá no SDSF. Aqui ele traz qual que foi o erro. Ele fala que tem parênteses faltando no JCL. Então se eu rolar para cá, aliás, ele fala que foi na linha 4. Então a gente consegue ver no JCL que aqui na linha 4, a linha 4 começa aqui, né, e vai até aqui. Então a gente vê que aqui no space faltou um parênteses. Ele abriu aqui, fechou aqui e não fechou mais. Então, erro de sintaxe. Vamos arrumar isso aqui. A gente volta aqui para o procedimento, edita a etapa e corrige a linha que ele reclamou. Então vamos corrigir essa daqui, dá um save, fez e salva e vamos executar novamente. Aqui eu vou escolher o sistema, vou digitar as credenciais do HackF de novo, vou dar um enter. Assim que ele entra para execução, ele muda o status aqui. E para cada etapa ele vai trazer a flag de done. Então, trouxe para o primeiro. Vamos ver se ele vai executar no segundo agora. Executou. No terceiro para o comando. Executou. O start agora. Bom, aqui eu consigo ver que ele tirou o ícone de execução e não colocou o status de done. O que pode ter acontecido aqui é que a execução dos comandos é muito rápida. Eu coloquei o delay entre uma etapa e outra, mas eu acho que não foi o suficiente para ver a flag de done aqui. Vamos ver se ele executou com sucesso. E aqui a gente consegue ver que ele executou
5 fases de 5 e terminou ok, porque né, ele não vem com aquela coloração vermelha de erro que ele trouxe na execução anterior. Então vamos dar uma verificada no detalhe. Aqui terminou a primeira etapa com return code 0, a segunda etapa com return code 0 também. Deu display, então ele já traz o resultado do display aqui embaixo. Então se eu der um procurar aqui no campo de pesquisa do meu próprio navegador, procurar myprog, ele vai me colocar em highlight aqui tudo que ele acha como myprog. E logo de cara a gente vê que ele voltou aqui um pouco a página, mas a gente não consegue ver nenhum highlight aqui na resposta desse comando. Se a gente abaixa um pouco, ele deu o start. Esse comando em específico aqui, ele não traz nenhum output, mas a gente sabe que ele executou porque ele executou o comando seguinte, que por sinal o navegador aqui encontrou e fez o highlight do myprog. Então a gente consegue evidenciar aqui nesse comando que antes do start o programa não estava executando e depois do start ele passou a executar. Legal, galera, essa demonstração que eu preparei aqui foi para mostrar o quanto o Zoe pode facilitar a nossa vida. O Mainflow, ele constrói toda uma interface aqui para facilitar a interatividade com o Zoe. Muita coisa pode ser acoplada, o potencial é grande aqui. Por exemplo, a gente pode associar o retorno de JCLs a programas como Python, como outros códigos, outras funcionalidades no próprio JavaScript. Essa é a grande vantagem de você trabalhar com um produto open source, né, com um projeto open source, que você pode, junto com uma comunidade, sempre estar fazendo isso crescer e melhorar. Valeu, espero que vocês tenham gostado. Grande abraço.